E aí, pessoal? Chegamos no capítulo 23 de One Piece. E olha, é aqui que as coisas começam a ficar interessantes de verdade. A gente tem um encontro de um mentiroso de uma vilazinha com um pirata de verdade. E a partir daqui, nada mais vai ser como antes. Bora mergulhar em como esse capítulo, que é super importante, apresenta um dos personagens mais queridos da saga toda. E para começar, essa citação aqui já dá o tom da coisa toda. Ela resume perfeitamente a essência do personagem que a gente está para conhecer. E já lança a pergunta, né? O que define um pirata de verdade? É só a força bruta? Ou será que é a alma sonhadora? Fica aí a reflexão. Bom, vamos começar com a nossa galera, os Chapéus de Palha. Eles têm aquele sonho gigante de conquistar a Grand Line, mas estão enfrentando um probleminha bem prático. O barco deles, coitado, mal tá se aguentando no meio do East Blue. É isso aí. A Grand Line tá lá, esperando por eles. Só que o barco atual não vai dar conta do recado, nem a pau. A ambição da tripulação é enorme, mas o navio, bom, digamos que ele não foi exatamente projetado para as aventuras que vêm pela frente. Conseguir um navio novo não é um luxo, é questão de sobrevivência, é urgente mesmo. E aqui a gente vê aquela dinâmica clássica da tripulação, né? De um lado tem a Nami, super prática, a voz da razão, querendo planejar tudo nos mínimos detalhes, e do outro, bom, tem o Luffy, que o plano dele é basicamente bora pra aventura e a gente vê do que dá. É o otimismo contra a estratégia. Ok, enquanto os Chapéus de Palha estão nessa busca por um navio, a história dá um pulo para uma vila bem tranquila, a Vila Syrup. E é lá que a gente vai conhecer uma verdadeira lenda local, ou, pelo menos, uma lenda na cabeça dele mesmo. E esse é o Capitão Usopp, um jovem conhecido por suas histórias, digamos, teatrais e completamente falsas sobre piratas e aventuras. O nariz dele já é comprido, mas as histórias que ele conta são maiores ainda. A rotina dele é basicamente essa, correr pela vila gritando um aviso que todo mundo já tá careca de saber. Piratas estão chegando, piratas estão chegando. Esse grito aí é a marca registrada dele. Só que a mentira já virou rotina, sabe? Então, em vez de pânico, o que ele causa é mais irritação mesmo. De vez em quando ele até leva uma vassourada do pessoal da vila. Mas não é todo mundo que acha ele um mentiroso, não. Ele tem a própria tripulação dele, os piratas do Usopp. São o Tamaneji, o Piman e o Ninjin. E para esses três garotos, cara, ele é um herói de verdade. Eles acreditam em cada palavra e veem ele como o maior capitão que já navegou os mares. Então, o palco está montado para essa colisão de mundos. Pensa bem, de um lado, a gente tem piratas de verdade precisando desesperadamente de um navio. Do outro, um contador de histórias que só finge ser pirata. É óbvio que esses dois mundos uma hora iam se chocar. E aí vem a grande questão, né? Aquele momento que define o capítulo inteiro. O que acontece quando o menino que vive gritando, "Olha o pirata!" Finalmente dá de cara com piratas de verdade. Qual vai ser a reação? A performance do Usopp encontra a realidade totalmente despreocupada do Luffy. O Usopp tenta de tudo, ele faz pose de capitão malvadão, solta um monte de ameaças, só que tem um probleminha, ele tá fazendo isso pro Luffy. E o Luffy, claro, acha a coisa toda hilária. Intimidado? Nem um pouco. E o que poderia ter sido uma briga acaba virando uma refeição. Pois é, uma refeição bem improvável é compartilhada ali. O Luffy e o Usopp se conectam na hora, sabe? Eles têm em comum esse amor por histórias, por aventura. E a Nami fica ali só olhando de canto, desconfiada, sem entender absolutamente nada do que tá acontecendo. Mas esse encontro vai muito além da comédia. É aqui que a gente começa a entender o verdadeiro sonho de um mentiroso, o significado por trás daquela máscara toda. E é aqui que a gente entende a psicologia do Usopp. As mentiras dele não são maldosas. Pelo contrário, a mentira de "piratas estão chegando" é, na verdade, um grito para escapar daquela vida monótona da vila. Quando ele se gaba de ser um grande capitão, ele está manifestando um sonho sincero, um desejo profundo. Toda essa performance teatral é, no fundo, um vislumbre de um coração corajoso que está escondido atrás do medo. No fim das contas, ele é um sonhador. Ele está contando a história da pessoa que ele desesperadamente quer se tornar. Esse é o ponto central do capítulo. As mentiras do Usopp não são só para enganar os outros. São um jeito dele mesmo acreditar no herói que ele sonha em ser. É como se ele contasse o sonho dele em voz alta, para ver se vira realidade. E bem quando a gente tá nesse clima de comédia e aventura, o capítulo dá uma virada. Ele termina introduzindo um elemento totalmente novo, uma coisa mais quieta, meio misteriosa, uma mudança de tom bem grande.
A gente vê uma garota pálida, doente, chamada Kaia, olhando pela janela. Ela está confinada no quarto dela numa mansão enorme e luxuosa. O mundo dela é o completo oposto da liberdade e do caos que a gente acabou de ver com o Luffy e o Usopp. E o contraste entre esses dois mundos é gritante. O mundo do Usopp é barulhento, caótico, cheio de aventura, é uma história de escapismo. Já o mundo da Kaia é silencioso, sereno, confinado. É uma história de isolamento. Essa diferença de tom já deixa a gente com a pulga atrás da orelha, sinalizando que uma trama bem mais séria tá para começar. Então é isso. O sonho de um mentiroso e a realidade de uma garota doente. A próxima aventura está prestes a começar. Com essa frase, o capítulo amarra tudo de forma perfeita, já preparando o terreno para os conflitos e as emoções que vão marcar todo o arco da Vila Syrup. Fica a expectativa para o que vem por aí.